Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Nós estamos iniciando mais uma aula sobre o curso de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a primeira cisão considerada relevante na história da igreja. Nós falamos na semana passada que nós tivemos a igreja teve uma polêmica em torno da circuncisão, e aí houve um concílio em Jerusalém, onde Pedro, os apóstolos, os presbíteros ali, eles discutiram sobre a questão da circuncisão e chegaram a um acordo, um acordo conciliatório, e aí enviaram Judas e Silas para que estivessem acompanhando o processo na igreja de Antioquia, tendo ali todo o cuidado para que os irmãos de Antioquia se sentissem atendidos e pudessem lidar bem com as deliberações sobre a questão da circuncisão. E a gente viu que a preocupação ali desse concílio, das pessoas que ali estavam, era justamente uma preocupação em produzir uma conciliação, né? Houve uma grande polêmica. É claro, né, que o livro de Atos dos Apóstolos, o Lucas, ele não está se atendo aos detalhes, mas nós podemos imaginar, e não é uma imaginação, uma ficção, não. É algo muito realista, né? Pela forma como Lucas vai descrevendo essa questão da circuncisão, fica muito claro para a gente que essa polêmica foi muito séria e que os desdobramentos disso poderiam ser os piores possíveis, né? Os piores possíveis. Porém, o desfecho dele foi muito bom, né? Foi conciliatório. A igreja de Antioquia recebeu bem a resolução. A igreja de Jerusalém também parece que acolheu bem a resolução, né? Então, a igreja continuou caminhando em paz na pregação do evangelho. Mas o evento seguinte já nos mostra uma situação um pouco mais complicada, que foi o conflito entre Paulo e Barnabé. E a aula de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse conflito. O que mostra para a gente que as pessoas lá no início da igreja, os apóstolos, os primeiros líderes, eles eram gente como a gente. Assim como nós também participamos de discussões, de decisões polêmicas, as igrejas já se dividiram em alguns momentos da história, e nós vamos ver que ali em Atos dos Apóstolos, aqueles homens e mulheres eram gente como a gente. Eu vou projetar a minha tela, tá? E nós vamos seguir, então, com a aula de hoje.
Então, como nós já dissemos, né, nós fizemos uma pequena revisãozinha do que foi a aula passada, e a gente então entra na aula de hoje, onde a gente fala sobre a primeira cisão na igreja. Tensões sempre presentes. Então, nós vamos abordar especificamente a perícope, né? É assim que nós chamamos um trecho bíblico, né? A perícope, ou o trecho que está no capítulo 15, dos versos 36 a 41. O que acontece? É decidido que uma segunda viagem missionária seria feita. E então Barnabé resolve, diz, né, que João Marcos deveria partir com eles. E Paulo se coloca contra a presença de João Marcos, porque no início da primeira viagem missionária, nós já abordamos isso em aulas passadas, no início da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, João Marcos estava com eles, e a gente tem ali o relato, sem tantos detalhes, de que João Marcos acabou deixando Paulo e Barnabé e voltando para Jerusalém. Então, a questão desse texto, dessa discórdia entre Paulo e Barnabé, foi justamente porque eles saíram numa primeira viagem missionária, levaram João Marcos com eles, e no meio do caminho, João Marcos os abandonou, os deixou, voltou. E agora, Barnabé, que conforme nós veremos, Barnabé era parente de João Marcos, né? Barnabé insiste em levar João Marcos novamente para essa viagem. E o apóstolo Paulo, considerando o que já havia ocorrido no passado, se coloca contra a presença de João Marcos com eles. E Paulo, pelo andar da carruagem, né, pelo que ocorre nessa passagem, vocês já leram, sabem do que eu estou falando, o que ocorre é que Paulo certamente foi muito duro em relação a João Marcos. E nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, ele estava ainda no início do seu ministério, e então ele age com um certo radicalismo, com uma certa dureza, e ele bate o pé que ele não queria João Marcos com ele. E Barnabé, talvez uma pessoa mais experiente do que Paulo, não na fé propriamente dito, né, mas uma pessoa um pouco mais diferente, né, um pouco mais branda, um pouco mais apaziguadora. Barnabé, ele tenta levar João Marcos com ele, entendendo que seria importante essa nova chance para Marcos, para que ele estivesse ali presente. E Paulo, radical, não abriu mão, e isso causou o quê? A primeira cisão na igreja, né? A divisão da missão. Vamos falar um pouquinho sobre João Marcos. Quem era João Marcos? Tudo indica o autor do Evangelho de Marcos. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto do Evangelho de Marcos,
capítulo 14, versos 51 e 52, conforme está projetado na tela. Diz assim: seguia-o um jovem, seguia Jesus, né? No caso, é o evangelho, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Segundo alguns historiadores, alguns estudiosos do Novo Testamento, Marcos faz referência a si mesmo nesse texto. Marcos faz referência a si mesmo nesse texto. Ele é o autor do Evangelho de Marcos. Nós temos na nossa página do YouTube lições sobre o Evangelho e a gente fala bastante sobre a autoria do Evangelho de Marcos. Então, se você quiser saber um pouco mais, se você quiser aprender um pouco mais, eu recomendo que você procure essa lição na nossa página no YouTube. Tá? Então, João Marcos era, muito provavelmente, o autor do Evangelho de Marcos. Segundo a história do Evangelho de Marcos, Marcos, nós vamos ver, ele era filho na fé de Pedro e provavelmente acompanhava Jesus de longe e aprendeu muito sobre Jesus com Pedro. E quando Pedro foi para Roma, pessoas pediram que João Marcos deixasse um relato sobre o Jesus que Pedro pregava a eles. E aí, então, segundo a tradição do Evangelho de Marcos, Pedro teve uma revelação do Espírito Santo de que estavam pedindo que Marcos escrevesse esse evangelho, e ele autorizou que Marcos escrevesse esse evangelho por ele. Então, poderíamos dizer até que o evangelho de Marcos é o evangelho escrito por Marcos segundo o apóstolo Pedro, né? Ele traz esse evangelho de Marcos, ele traz muito de Pedro nas suas páginas, tá? Então, esse Marcos era uma pessoa que teve grande importância na história do Novo Testamento, tá? Então, Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. E ele destaca aqui, é interessante, queridos irmãos, que ele se destaca, ele se inclui no Evangelho de Marcos, nesse texto que nós lemos, 14, 51 e 52. E ele coloca isso como alguém que foge, né? Alguém que foge num determinado momento, né? Num determinado momento, ele foge, né? Ele sai correndo, ele larga ali e sai correndo, né? Foge. E alguns estudiosos associam essa passagem do Evangelho de Marcos, tá? Foge com G, tá, irmãos? Deixa eu deixar bem claro aqui, tá? Alguns associam essa passagem do Evangelho de Marcos a justamente ele faz uma alusão ao que aconteceu com ele quando ele estava com Paulo e Barnabé e fugiu também ali daquela missão. Então, provavelmente,
João Marcos, tá? Provavelmente João Marcos se sentia culpado, tá? Culpado, se sentia culpado. E ele manifesta essa culpa que sentia por ter abandonado Paulo e Barnabé na primeira missão. Tudo indica que ele expressa essa culpa quando ele escreve o Evangelho e ele se inclui no capítulo 14, versos 51 e 52. Olha que interessante. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita. Então, aqui, Marcos, ele se inclui como alguém que fugiu, como alguém que desertou da missão. Por que ele fugiu da primeira missão? Alguns dizem que porque ele não concordava com Paulo, que não deixava de pregar nas sinagogas. E João Marcos entendia que não deveria pregar aos judeus, mas apenas aos gentios. Mas quando vocês leram o relato da primeira viagem missionária de Paulo, vocês viram ali que Paulo sempre iniciava os seus trabalhos aonde? Onde? Nas sinagogas, tá? Então ele sempre procurava uma sinagoga. Ele sempre iniciava a sua pregação nas sinagogas. As sinagogas era o lugar onde os judeus ensinavam. E, para alguns, João Marcos era contra isso, motivo pelo qual ele abandonou a missão, por não concordar com essa posição de Paulo. Então, ele abandona a missão. Outros estudiosos já vão numa linha em que João Marcos teve medo, porque o texto de Atos, relatado por Lucas, nos fala que era grande a fúria dos judeus contra Paulo e Barnabé. Então, alguns alegam que ele teve medo e por conta desse medo, ele abandonou, né? Ele usa da fuga, né? Ele foge, ele abandona por medo. E os estudiosos que defendem essa tese, eles se prendem a esse relato aqui do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 51 a 52, porque é uma passagem que está totalmente desassociada de tudo que está acontecendo naquele momento, e segundo estudiosos do Evangelho de Marcos, é uma passagem em que o autor ele se coloca ali e ele retrata um momento em que ele está passando como alguém que desertou, quer dizer, era uma pessoa que seguia Jesus e estava dormindo ali, como a maioria dos seguidores de Jesus que estavam dormindo, e quando tudo acontece, os guardas aparecem, Jesus é preso, esse jovem foge nu, e a nudez, ela também é um sinal de vergonha, tá? De vergonha. Então, queridos irmãos, alguns intérpretes do Evangelho de Marcos alegam que Marcos se insere no Evangelho, tá? Quando ele está escrevendo o Evangelho,
ele se insere no evangelho, né? E como alguém que teve medo e foge nu, usando a nudez como a sua vergonha. E faz todo sentido, queridos irmãos. Tá? Então, as duas teses fazem muito sentido. Agora, se nós vamos para o Evangelho de Marcos e tentamos entender, porque qualquer pessoa que lê o Evangelho de Marcos sem maiores pretensões de estudá-lo profundamente, estranha esse relato e se pergunta: eu mesmo, quando me converti, que eu li a palavra, ainda sem o conhecimento, né, o conhecimento histórico, crítico, né, que o seminário, a faculdade de teologia nos traz, eu sempre olhava essa passagem e ficava com uma interrogação na cabeça. Mas por quê? Qual o sentido? Qual o sentido dessa passagem? Mas quando a gente vai estudar a vida de Marcos, João Marcos, o autor do Evangelho, então essa passagem passa a fazer todo sentido para mim, né? Foi uma forma de Marcos se inserir, né, na história de Jesus. Tá? Bom, então, aí a gente tem a menção, a primeira provável menção bíblica onde João Marcos aparece. Ele é o autor do Evangelho de Marcos e ele aparece nessa passagem de Marcos 14, 51 a 52. João Marcos era também de um lar muito abençoado, tá? Então, João Marcos, apesar de ter abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem, era uma pessoa muito abençoada, tá? Muito abençoada, muito crente, tá? Muito crente. E a gente tem algumas passagens, tá? Duas passagens nos mostram isso, tá? Duas passagens nos mostram isso. Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, aqui está se referindo a Pedro, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Que João é esse, queridos irmãos? Cognominado Marcos. João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Olha que coisa bonita! Olha que coisa bonita! Então, o lar de João Marcos, era uma casa de oração, onde as pessoas se reuniam para orar. E essa casa de oração era da mãe de João Marcos. Então, muito provavelmente, a mãe de João Marcos era uma líder dos cristãos, que mantinha em sua casa um ponto de pregação. E quando Pedro sai da prisão, ele vai para esse lugar. Então, Pedro frequentava. Então, provavelmente, queridos irmãos, a mãe de João Marcos e João Marcos foram convertidos por Pedro, ou pela pregação, através da vida de Pedro. E a mãe de João Marcos se torna uma mulher de fé, uma mulher de oração, abre as portas da sua casa e faz da sua casa uma casa de oração. E Pedro, pelo que tudo indica, tinha muita afinidade com esse lugar, que é o lugar para onde ele se dirige.
João Marcos. João Marcos. Olha o que diz aqui a primeira carta de Pedro, 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente, aqui, quando Pedro escreve essa carta, Marcos, o mesmo Marcos de quem estamos falando, estava com Pedro. Vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Como igualmente meu filho Marcos. Olha só, Pedro chama Marcos de meu filho. Não é porque ele era filho na carne, mas filho na fé. Filho na fé. Filho na fé. Então, quando alguém se convertia através da vida de outra pessoa, essa pessoa, ela assumia uma responsabilidade espiritual sobre essa pessoa. Uma responsabilidade espiritual sobre essa pessoa. Então, veja bem, Marcos tinha, como diz lá, né? Quem já assistiu aquele filme com Wagner Moura, Tropa de Elite, né? Então, Marcos tinha contexto, né? Marcos tinha contexto. Ele não era uma pessoa que surgiu ali do nada, né? Ele era de um lar abençoado, de um lar de fé, né? Uma mãe que era provavelmente uma das líderes da igreja naquele momento. Pedro, né, o chama de filho na fé. E ele era também, né, parente de Barnabé. Vamos ver o que diz Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então, Barnabé, ele era provavelmente primo ou tio de Marcos, tá? Primo ou tio de Marcos. Há uma relação, uma proximidade de Barnabé com João Marcos. E aí, queridos irmãos, Atos 13, nós temos: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge e Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Tá? Então, aqui é o motivo da discórdia. Tá? A discórdia, a raiz dela está aqui. Né? A raiz da discórdia está aqui. Porque João Marcos acabou abandonando Paulo e Barnabé. Por que Marcos deixou Paulo e Barnabé? Já expliquei para vocês. Né? Muito provavelmente, ele teve medo, e o que fortalece essa hipótese é Marcos 14, 51.
e 52, né? Teve medo do que estava vendo e o que estava acontecendo com alguns cristãos. Se não foi medo, ele não apoiava, não concordava com Paulo quanto pregar nas sinagogas, tá? Também não concordava, né? Então também é um outro motivo. Foi intransigente e abandonou os demais. E aí, queridos irmãos, nós analisamos. Cuidar da garganta, né, irmãos? Beber muita água. Nós analisamos o quê? Aí, certa vez, Paulo diz assim: digo eu, não o Senhor. E agora, claro que eu não estou me comparando a Paulo de forma alguma, quem sou eu? Tenho essa consciência, né? Tenho essa consciência. A única coisa que há em comum entre mim e Paulo, entre você e Paulo, entre nós e Paulo, é o Senhor Jesus e a sua graça. Mas, digo eu, Luciano, e não o Senhor. Eu entendo que Paulo foi duro, muito duro com João Marcos. Independentemente do motivo, que poderiam ser dois motivos, né? Não concordar com Paulo quanto a pregar aos judeus, ou o medo que ele teve de ver da perseguição. Eu entendo que Paulo foi muito duro. E praticamente aqui, nessa passagem de Atos, ele condenou João Marcos. Tipo assim, não serve para a missão. Condenou. Talvez, claro, irmãos, aqui a gente vai construindo hipóteses. Claro, nós estamos estudando para isso. E o que nós estamos falando, né? De forma alguma a gente está tentando reescrever a Bíblia, não entendam assim. Mas a gente vai investigando, aprofundando. Quando ele soube, né, que certamente João Marcos soube, que ele foi um motivo da primeira cisão, ou da divisão, da cisão entre Paulo e Barnabé, Marcos deve ter ficado muito mal com isso. Motivo pelo qual, ao escrever o Evangelho de Marcos, ele se insere como um fugitivo, um covarde. Alguém que viu Jesus sendo preso e fugiu. Aí, então, isso faz todo sentido dessa passagem em Marcos 14, 51, 52. Pastor, então quer dizer que na hora que Jesus foi preso, esse evento desse jovem que foge não aconteceu e Marcos apenas enxertou essa passagem na história da traição? Não sei. Não sei. Eu prefiro acreditar, né, que João Marcos, de fato, correu quando Jesus foi preso e quando houve toda essa cisão, Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos, ele se lembrou disso e trouxe à memória essa passagem e a registrou no Evangelho de Marcos, e essa passagem ficou eternizada. Tá? Ficou eternizada.
Então, é como se, vamos lá, se essa passagem, Marcos 14, 51, 52, fosse o pré-anúncio, o prenúncio do que aconteceria com ele na primeira viagem missionária. Seria talvez como o cantar do galo. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, né? O que Jesus disse a Pedro. E isso torna a história de Pedro e a história de João Marcos com pontos em comum, né? De certa forma, ambos negaram a Jesus. Olha que coisa, eu vejo isso como uma coisa linda, queridos irmãos. Porque ambos tiveram o perdão de Deus, tanto João Marcos quanto Pedro. Tá? Então, isso é uma coisa muito bonita. Então tá. Como eu disse, Paulo foi duro, foi intransigente e disse a Barnabé: se você levar João Marcos, então não iremos para o mesmo lugar. E o que a Bíblia nos diz? Então, Barnabé levou consigo João Marcos e navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, quem é Silas? Silas foi aquele jovem enviado pelo Concílio de Jerusalém para ajudar a pastorear a igreja de Antioquia frente àquela polêmica da circuncisão. E Silas resolve permanecer na Antioquia, então ele parte para a segunda viagem missionária com Paulo. Então, diante da intransigência de Paulo, da dureza de Paulo em relação a João Marcos, o que acontece com a missão? A missão, ela acaba se desdobrando em duas. Por um lado, vai Barnabé e João Marcos. Para o outro lado, né, vão Paulo, Silas, e conforme a gente vai ver no decorrer das leituras, Lucas. Tá? O autor de Atos se torna, na segunda viagem missionária, testemunha ocular do que aconteceu com Paulo e Silas. Mas Lucas, queridos irmãos, ele age com muita discrição. Então a gente quase não percebe que ele está junto com Paulo e Barnabé, mas ele estava com Paulo e Silas, mas ele estava presente. Tá? Com isso, irmãos, eu vou antecipar aqui esse item, trazer para cá, né? Como entender essa divisão? Como que a gente entende? Falha humana? Sim, sem dúvida. Falha humana, tá? Sem dúvida, porque não houve um acordo, como houve lá em Jerusalém, em torno da circuncisão. Eles não conseguiram uma conciliação. E houve o quê?
uma divisão. E o próprio Jesus havia dito que o reino dividido em si mesmo não tem como prosperar. Então, tem o fator humano aqui, o fator humano está presente aqui, tá? E onde tem o ser humano, tem o quê? Falhas. Tá? Falhas. Então, houve uma falha aqui. Não houve uma conciliação em torno de João Marcos. Paulo não soube lidar com o que aconteceu. A princípio, não soube, imagino eu, coloco eu aqui, não soube perdoar João Marcos, foi intransigente e acabou se separando de Barnabé. Barnabé, que foi o cara, que foi a pessoa que cuidou de Paulo, que foi até Tarso atrás de Paulo, quando Paulo, né, ainda não era Paulo, e trouxe Paulo para Antioquia, cuidou de Paulo. Então, Barnabé, ele tinha uma vivência, ele tinha uma experiência, ele ajudou Paulo a crescer, e Paulo acabou se voltando contra Barnabé com relação a João Marcos e se dividiu de Barnabé. Porém, queridos irmãos, apesar do fator humano, apesar da falha humana, Deus, sempre soberano, tá? Deus sempre soberano, ele abençoou Paulo e Barnabé, apesar da divisão, e acompanhou Barnabé e João Marcos na missão para Chipre, e acompanhou Paulo, Silas e Lucas na missão para a Síria e Cilícia, tá? Então, queridos, nós sabemos que as igrejas se dividem, infelizmente, e essas divisões têm o fator humano, tem a intransigência, tem a falta de conciliação, porém, Deus soberano abençoa e permite que esses ministérios, mesmo depois da divisão, prosperem na pregação do evangelho. Por isso, nós temos, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois houve intransigência, houve falta de conciliação, e aí surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Depois houve nova intransigência e surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada. Depois surgiu a Igreja Presbiteriana Conservadora. Depois surgiu a Igreja Presbiteriana Unida, da qual fazemos parte. E eu vou dizer, sem qualquer receio, sem qualquer medo, todas essas divisões tiveram como fator principal a intransigência de um lado ou de outro, ou todas essas divisões tiveram a falta de conciliação, todas essas divisões tiveram, por que não dizer, a falta de perdão. Então, veja bem, eu estou falando do presbiterianismo. Veio a Igreja Presbiteriana do Brasil, houve a cisão, surgiu a Igreja Presbiteriana Independente. Da Igreja Presbiteriana Independente houve a intransigência, houve a discussão, houve a falta de perdão e surgiu a Igreja Presbiteriana Independente Renovada. E da Igreja Presbiteriana do Brasil surgiu a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Presbiteriana do Brasil Renovada. Depois essas igrejas renovadas se uniram.
tá? Mas aí surgiu a Igreja Presbiteriana Conservadora, a Igreja Presbiteriana da Promessa, a Igreja Presbiteriana Unida, tantas igrejas presbiterianas, e todas elas se dividiram por intransigência, por falta de perdão, por falta de reconciliação. Mas Deus, que é maior do que tudo isso, zelando pela pregação do Evangelho, ele abençoou esses vários ministérios e estas igrejas prosperaram na sua missão de pregar o Evangelho e contaram com a misericórdia de Deus, mas isso não anula a intransigência, não anula a falta de perdão, não anula a falta de conciliação. E foi o que houve com Paulo e Barnabé, tá? Seria como uma igreja que vem um momento, um ponto de discórdia, e aí não há conciliação, né? E aí, então, eles se separam. Como a Bíblia diz, se não há acordo, como podem caminhar juntos? Mas Deus abençoou o ministério de Paulo e abençoou o ministério de Barnabé. E tanto abençoou o ministério de Barnabé que João Marcos se torna o autor de um dos evangelhos que está na Bíblia, que está na palavra de Deus, que está nas Sagradas Escrituras. Tá bom? Então, Deus é soberano e, apesar do homem, ele abençoa a sua missão no mundo. E aí, queridos irmãos, para finalizar, né, estamos chegando ao final da nossa aula, para finalizar, Paulo foi duro, foi muito duro, mas a vida, o agir do Espírito Santo amansou o seu coração. Precisamos sempre compreender o outro. Então, o apóstolo Paulo, ao longo da vida, ele foi sendo tratado pelo Espírito Santo. É muito importante. Então, querido, querida, se lá no passado você foi intransigente, você foi duro, você foi dura, você não soube perdoar, mas é importante que ao longo da sua vida você se permitiu ser tratada pelo Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa lição de hoje está tratando e está falando, e eu sinto isso. Se no passado você foi aquele crente duro, aquele crente intransigente, aquele crente que não sabia perdoar, mas o que importa é que ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, você se permitiu ser tratado, ser tratada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo trata a nossa vida. E se você hoje é um crente duro, intransigente, entenda, meu irmão, minha irmã, entenda o que eu vou te falar. No caminho cristão, no ministério de Cristo, no ministério da igreja, não há lugar para intransigência, não há lugar para dureza de coração, não há lugar para falta de amor. Permita-se tratar, e eu dou glória a Deus quando um irmão, uma irmã me procura e fala assim:
pastor, lá atrás, eu pensava assim, assim, assado, eu dizia isso e dizia aquilo, e eu agia assim e agia assado, mas hoje, pastor, eu penso diferente, eu ajo diferente, eu falo diferente, eu estou errado, pastor, eu estou errada, pastor. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, porque você se permitiu ser tratado pelo Espírito Santo, ser tratada pelo Espírito Santo, e nós vamos ver isso agora. Por que eu estou dizendo isso? Porque até o próprio apóstolo Paulo se permitiu ser tratado pelo Espírito Santo, e ele entendia e sabia que precisava ser tratado pelo Espírito Santo, porque nós vamos ver 3 versículos agora, que nós vamos entender o que aconteceu com o Paulo intransigente, com o Paulo duro, com o Paulo que causou uma divisão e se separou de Barnabé por conta de João Marcos. Vamos ver aqui qual é o desfecho de Paulo em relação ao que aconteceu no início do seu ministério, e nós vamos ver que ele foi tratado pelo Espírito Santo. Primeiro texto, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses 4, 10 e 11. Isto é, o apóstolo Paulo, já mais avançado, mais para frente, olha o que ele diz. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, aleluias! Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Paulo não queria saber de Marcos no início do seu ministério. Paulo estava dizendo que Marcos não tinha condições de seguir com eles por um erro que Marcos havia cometido. Mas olha o que o Espírito Santo fez na vida de Paulo. Olha como Paulo foi tratado ao longo da vida. E olha o que ele diz: sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Primo de Barnabé. Então é João Marcos, sobre quem recebestes instrução. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, né? Aqui era um outro Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão. Olha só, Marcos, João Marcos, primo de Barnabé, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, quer dizer, que são frutos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha o que está acontecendo. Eu fico emocionado. E quem está entendendo o que eu estou querendo dizer também está emocionado comigo agora. Barnabé, olha só, Marcos e Jesus conhecido por justos. Olha o que Paulo diz sobre eles aos Colossenses. Os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. Isto quer dizer o quê? João Marcos estava com Paulo. Aleluias! Depois nós lemos Filemon 1:24. Paulo também escrevendo a Filemon. Olha o que ele diz. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, meus cooperadores. Paulo diz a Filemon que Marcos é um dos seus cooperadores. E nós temos a segunda carta
de Paulo a Timóteo, e olha o que Paulo diz: só Lucas está comigo. Traga Marcos com você. Marcos. Paulo está dizendo a Timóteo: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aleluias! Que coisa maravilhosa! Olha só, vocês leram comigo esses 3 versículos. Enquanto lá no início do evangelho, lá no início da vida cristã, do ministério de Paulo, olha o que ele diz. Mas, olha o que ele diz. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença, olha o que Lucas coloca em Atos. Houve tal desavença entre eles. Tal é um pronome de intensidade. Então mostra que a desavença foi feia. Houve, queridos irmãos, briga. Paulo e Barnabé brigaram por conta de João Marcos, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Percebem o que eu quero dizer, irmãos? Então, olha só. Paulo, ele foi duro e não concordava de jeito nenhum, né? Não concordava de jeito nenhum que João Marcos caminhasse com eles. Mas a vida, com o agir do Espírito Santo, foi tratando Paulo. E a gente vê depois como Paulo trata João Marcos. Tá? Então, o que eu digo a você, meu querido, minha querida, é que se você mudou e vê as coisas de uma forma diferente de como já viu no passado, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Porque é o tratar do Espírito Santo ao longo da vida. Tá bom? E se hoje você ainda é aquele crente duro, que não compreende a limitação, a falha das pessoas, apenas eu te peço uma coisa: esteja sempre aberto e aberta para o trabalhar do Espírito Santo. A vida de Paulo é um exemplo disso, do trabalhar do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Ficamos por aqui hoje e na semana que vem a gente retoma com o início da segunda viagem de Paulo, com Silas e Lucas o acompanhando. Fiquem com Deus. Amém.